Amém, queridos, graça e paz. Estava ouvindo ontem uma mensagem do pastor Damásio no culto da manhã, na escola bíblica da parte da manhã, ele falando acerca do Espírito Santo. E eu estava relembrando, quando eu obtive esse entendimento. Muitas verdades nós aprendemos uns com os outros, queridos. Mas não sei se vocês têm essa experiência de receber uma revelação direto de Deus sem que ninguém te ensine. E a experiência do entendimento do Espírito Santo eu obtive sozinho com Deus. E isso me deixou muito feliz hoje, praticamente 5 anos depois, quando obtive esse entendimento, ouvindo o pastor Damásio e ouvindo outros pastores, pastor Igor, pastor Pedro e outros irmãos falando acerca do Espírito Santo, me deixa muito feliz, porque há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu fazia um trabalho de gravação apenas pelo WhatsApp, pela lista de transmissão, eu estava gravando a série de João, que inclusive estou tentando colocar no canal. Paramos na parte 55, se eu não me engano. Já tem bastante tempo que eu não consigo dar continuidade a essa série, devido à falta de tempo mesmo, por causa do trabalho. Mas está tudo escrito lá, tudo anotado, só preciso de tempo. Por isso que volta e meia eu coloco no canal, para nós recordarmos algumas partes da série, para depois nós voltarmos a gravar sobre o livro de João. Na lista de transmissão, no WhatsApp, se eu não me engano, foram 156 partes falando sobre o livro de João. E quando eu estava gravando sobre essa série, era bem no iniciozinho da série, queridos, eu estava finalizando a série do Salmo 119, Salmo 119 também estou querendo colocar no canal, só gravei algumas partes, é isso mesmo. Antes de iniciar a série de João, eu estava finalizando a série do Salmo 119. E eu estava lendo um texto conectado de 2 Coríntios capítulo 3. E quando eu entrei lá na parte no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, na mesma hora eu recebi uma revelação, queridos. Foi uma bomba no meu interior, uma iluminação assim, ao vivo, gravando o áudio, lendo esse texto conectado de 2 Coríntios capítulo 3, conectando com o Salmo 119, e recebi essa revelação. Wagner, preste atenção, eu sou o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Senhor, o apóstolo Paulo estava falando acerca de Jesus ali em 2 Coríntios 3. E ele falou, o Senhor Jesus é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E ali foi uma iluminação maravilhosa. Eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Sempre ouvi acerca do Espírito Santo como terceira pessoa. E ali eu era trinitariano roxo. Assim como era também pré-tribulacionista roxo. E o próprio Espírito, aí não. A questão do pré-tribulacionismo, da heresia do pré-tribulacionismo, eu aprendi com outros irmãos. Mas da Trindade, eu aprendi direto de Deus. E eu fiquei tão impactado, tão maravilhado, que no dia seguinte já escrevi um artigo sobre isso. E aí, a partir de então, eu fui me interessando no assunto e Deus foi só me revelando na palavra como a teologia da Trindade é uma farsa, queridos. Como ela complica algo tão simples. E aí Deus foi me revelando. E graças a Deus, naquela época eu estava sozinho. Falei, meu Deus do céu, parece algo novo, mas não é novo, está aqui na minha frente. Aí ele foi me conectando, onde está o Espírito, a liberdade. Aí o Espírito foi me levando. João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí eu fui conectando. E fui vendo claramente
como na palavra de Deus só fala do Pai e do Filho como divindade, o Deus Elohim, Pai e Filho, e que o Espírito procede deles. E o que mais me deixou impactado é que logo um pouco depois o Espírito me presenteou com outra revelação. Wagner, presta atenção nas saudações das cartas. Queridos, é como se Jesus Cristo tivesse materializado na minha frente e falado: Wagner, lê as saudações nas cartas. E eu li as saudações. E nenhuma vez é mencionado o Espírito. E mais para frente, o Espírito de novo. Wagner, presta atenção. É como se Jesus estivesse na minha frente, me ensinando. O desfecho de todas as coisas não é mencionado o Espírito Santo. No desfecho de todas as coisas. Quem é que vai governar no milênio aqui nesta terra? É o Filho. E após o milênio, quem desce? O Pai. 1 Coríntios 15. E aí, lendo 1 Coríntios 15, também recebi uma revelação direta de Deus. Olha só tem um que não é submisso ao Filho, o Pai, que tudo lhe sujeitou. Ora, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, coigual com Deus, ele não poderia estar de fora dessa. Então, os únicos que não seriam submissos a Jesus eram o Pai e o Espírito Santo. Mas Paulo só menciona o Pai. Quer ver outro texto que o Espírito me revelou diretamente, sem ouvir de ninguém? E toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de uma única pessoa, de Deus Pai. Não tem uma terceira pessoa. E aí, obviamente, mais para frente, mais ou menos um ano e pouco depois, eu comecei a ouvir outro irmão falando sobre isso. Opa, calma aí. Até eu conhecer o pastor Pedro, o pastor Igor, e agora ouvindo o pastor Damásio, eu fiquei muito feliz, queridos, porque tem uma irmã que me acompanha já há bastante tempo, né? Ela também ficou meio confusa no início, mas depois ela aceitou. Ela como se fosse uma mãe para mim, né? Uma pessoa maravilhosa, a irmã Lídia, né? E no início também foi bem difícil também para ela, mas ela começou a compreender. E hoje nós estamos muito felizes porque essas verdades estão começando a se espalhar. Claro que a perseguição vai só aumentar mesmo, porque nós somos tidos como herege, né? Eu fui chamado de herege. Enfim, muitos quando se inscrevem no meu canal e vê eu falando do Espírito Santo como não sendo uma terceira pessoa, se desinscreve na hora, enfim. Então, queridos, eu creio que Deus está começando a se manifestar para o seu fiel remanescente na questão da restauração da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela não foi restaurada na reforma. A reforma foi uma velhinha pequenininha diante de uma imensidão de trevas. Então, a nossa base de entendimento não pode ser a reforma protestante. Ela tem que ser a doutrina dos apóstolos e os pais da igreja, os primeiros discípulos, antes do Concílio de Nicéia. Antes do Concílio de Nicéia, queridos, essa verdade sobre o Espírito Santo, que não era uma terceira pessoa, era simples. As pessoas entendiam que o Pai é Espírito, Jesus Cristo foi gerado como a imagem do Deus invisível. Obviamente, por Jesus ter sido gerado como a imagem do Deus invisível, ele também é Deus. E o Espírito Santo, que procede dele, é a essência do Pai, que passa pelo Filho e que se manifesta. Achei muito interessante o pastor Damásio falando na aula de ontem que o Espírito que estava nos profetas era o Espírito de Cristo. O apóstolo Pedro fala isso na sua segunda carta. O Espírito de Cristo que neles estava. E quando o profeta ele recebia a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Era exatamente o Filho. O Filho não é o verbo de Deus? Não é o Logos de Deus? Não é a palavra de Deus? Então, veio a mim a palavra do Senhor. Veio sobre mim o Espírito. É a mesma coisa. Era o Espírito de Cristo que neles estava. Então, queridos,
É apenas uma reflexão de que nós precisamos compreender essa verdade. Essa verdade acerca da divindade é muito importante. Vai fazer com que nós tenhamos uma consciência maravilhosa ao adorarmos a Deus. Porque nós sempre vamos orar ao Pai por causa de Jesus, em nome de Jesus. Ninguém consegue chegar a Deus a não ser por Jesus. É o Espírito que nos capacita a ter comunhão, é o Espírito de Jesus Cristo. E outro detalhe também que eu também recebi sem ouvir de ninguém. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Porque aquele texto de 2 Coríntios 13, está escrito lá, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito. Parece uma trindade aí. Mas quando nós conectamos com 1 João capítulo 1, verso 3, nós vemos que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então a comunhão do Espírito é a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus, porque o Espírito procede deles. Então, queridos, é maravilhoso entender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai e quem é o Filho que procede do Pai e do Espírito que os une. Então é isso, queridos. Jesus Cristo é o Espírito que está no nosso coração. Filipenses capítulo 1, se não me engano, verso 20 alguma coisa, está escrito que nós seremos socorridos pelo Espírito de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 4, verso 6, está escrito que porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo fala acerca do Espírito de Deus e do Espírito de Filho. Nós temos o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Jesus não pertence a Deus. Ele menciona o Pai e o Filho como sendo o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, a essência é do Pai, que passa pelo Filho e que distribui para a igreja. É muito simples, queridos. É muito simples compreender acerca de quem é o nosso Deus. Então, é só um vídeo para poder falar com os irmãos. Peço que os irmãos orem por mim, para que Deus possa abrir uma porta para que eu possa ter mais tempo para a verdade. Eu estou passando uma fase no meu trabalho que eu tenho trabalhado muito e o tempo está muito escasso para poder gravar. Mas eu creio que Deus possa abrir uma porta para mim, para que eu possa ter mais tempo com a verdade. Mas ao mesmo tempo eu fico tranquilo porque é uma frase que Deus colocou no meu coração. Ele é mais interessado do que nós mesmos no cumprimento do nosso chamado. Então, se nós não atrapalharmos, Ele vai nos dar a direção. Ele vai abrir as portas. Então, mas como nós precisamos das orações uns dos outros, então eu peço que os irmãos orem para que Deus possa me dar mais tempo para a verdade, para que eu possa ter mais tempo de dedicação para o reino e trabalhar menos. É isso. É isso que eu peço para os irmãos. Tá bom, queridos? Então é isso. Tá bom? Fico com essa palavra. Entendam de uma vez por todas. Não se assustem com essas verdades. Não me achem herege. Mas simplesmente leiam a Bíblia com todo o coração. Que eu creio que o próprio Senhor Jesus, através da manifestação do seu Espírito, vai te ensinar muitas verdades. E só para finalizar. Agora é para finalizar mesmo. Então, depois que eu tive esse entendimento, quando eu comecei a ler o Evangelho de João e a ensinar sobre o Evangelho de João, quando eu cheguei no capítulo 13, eu também recebi direto do Senhor, de que o capítulo 13 até o capítulo 17 é o mesmo evento, os mesmos discursos do Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Então, eles não podem ser entendidos separados. Então, quando nós tratamos o capítulo 13 até o capítulo 17 como um único capítulo, sem desconectar, checkmate, queridos. Checkmate de que a Trindade não existe. Checkmate. Para mim, o livro de João é checkmate. Principalmente quando nós lemos do capítulo 13 ao capítulo 17.
Checkmate. Amém, queridos? Então é isso. Então que o Senhor nos abençoe, que vocês tenham uma ótima semana, cheia da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo, que é a unidade do Pai e do Filho em nós e através de nós, mediante a sua palavra. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.